boa tarde. Estamos aqui com a professora, doutora Vera Simões, atualmente professora na UFES, e ela tem a dissertação em Educação e Linguagem. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Então, poderia nos falar um pouquinho como se deu a formação de professores no Brasil? Olha, Sidney, primeiro quero dizer do prazer, de estar conversando com vocês. Meus ex-alunos, são sempre um privilégio reencontrá-los. E as coincidências da vida. Hoje eu estava lendo exatamente sobre isso. Vamos pensar, tem que voltar na história, não tem jeito. Toda a educação, ela está pautada na história. Então, se a gente pensar em educação da arte, por exemplo, que é a minha área, a gente vai ter que voltar lá na Academia Imperial de Belas Artes. Só que aí a gente sabe que não é o momento onde se pensa numa formação de professores. Então, a gente vem trilhando caminhos. A Academia Imperial de Belas Artes está lá em 1816, depois 26. Então, vem a Missão Francesa, 1826. Hoje nós estamos em 2019. É muito tempo trilhado. E aí, quando, por exemplo, só para que você entenda, quando que de fato começa a se preocupar no Brasil com a formação de professores, de fato é nos anos de 1970. Antes nós tínhamos algumas coisas, mas era muito pouco. E por que vem uma preocupação maior? Tá? Porque alguém pode dizer, então estava parado esse tempo antes. Não, nós tivemos uma série de coisas acontecendo, e aí em 1971, a Lei 5692 é que dá assim, um salto, ou tanto nas preocupações, nos pensamentos dos professores, porque alguém tinha que pensar no modo de fazer diferente. Tá? E aí vem a preocupação com a formação de professores, porque estávamos falando das tendências pedagógicas que vinham trilhando, a gente sempre copiando modelos externos. Tá? Então a gente traz modelos europeus, modelos estadunidenses, não é diferente. O acordo MEC-Usaid está aí para nos contar, mexe com a formação de professores, porque aí traz um pensamento de escola tecnicista. Tá? Então, quando a gente começa a fortalecer a ideia, e isso começa onde? Nos professores. Começa uma preocupação. Isso é a criação de diversas instituições, no caso específico da arte, a FAEB, Federação de Arte e Educadores, a ANPAP, mas nós também temos o Estado de Minas, que existe uma preocupação muito grande com a formação de professores, que aí eles mantêm os encontros dos pesquisadores em educação, tá? Para discutir exatamente isso, formação de professores, atualização na formação de professores. Tá? E nos tempos atuais, vamos aguardar para ver, até para ver o que você vai me perguntar aí, para eu não avançar muito nas outras questões. Tá certo. Temos aqui a formação inicial e continuada, certo? Você poderia me falar algumas políticas públicas envolvendo essa formação inicial e continuada e também citar algumas diferenciações entre elas? Olha, Maria Cristina Rosa Rosa da Fonseca, ela é professora da UDESC e eu faço parte, inclusive, do grupo de pesquisa dela, que é o grupo Observatório de Professores, Pesquisadores de Formação de Professores de Arte. Só que a Maria Cristina, a primeira formação dela não é em arte. Ela inclusive o trabalho dela, o maior tempo de trabalho dela é com formação de pedagogos e seria depois com a formação de professores em geral. Então a pesquisa dela na UDESC, ela se aprofunda exatamente nesse sentido. E os livros dela, ela acentua isso. A professora Gerda também fala muito disso. A professora Gerda é daqui, é da UFES, aposentou agora recentemente. Então, políticas públicas. Primeiro, o que é a formação inicial? O que é a formação continuada de professores? Formação inicial é o curso que vocês estão fazendo. É a graduação, é a licenciatura. Essa é a formação inicial. A formação continuada é aquilo que nós temos quase que abandonado no Brasil,
tá? Que é o professor continuar pesquisando. Porque o que ocorre? Aí a gente tem que falar a particularidade dos professores. Os professores, maioria, trabalham em 3 horários. Tá? Só a universidade pública é que pensa, está preocupada num professor pesquisador, para dar condições de estudos para o professor. As faculdades particulares, não existe isso. Uma carga horária destinada à formação continuada do professor. Ele tem que estudar por conta dele. Então, o que ocorre? Se você pensar em políticas públicas, vamos pensar na formação inicial. Hoje, nós temos uma situação que está incomodando a Base Nacional Comum Curricular. Ela está aí. Se fosse para rasgar, ia ser muito difícil se ela tivesse impressa, porque são 500 e tantas páginas. Ia ficar complicado. Aí o que acontece? Mas ela está online. Para deletar, é muito recurso público que foi para financiar tudo isso. Ela propõe situações de mudança que são consideradas muito boas por alguns pesquisadores. E existem também muitas críticas. Tá? E uma das críticas que é feita à base é a exigência tanto da formação inicial quanto continuada dos professores. Quantos são os alunos de licenciatura que estão analisando, estudando, ou quantos viram ou ouviram falar da Base Nacional? Tá? E na continuada, formação continuada, embora o Ministério tenha criado lá uma política para destinar no seu calendário horários para a escola estudar e tudo, isso não vem sendo feito. Porque, lamentavelmente, não se valoriza a educação. Não valorizando a educação, é consequência, não valoriza a formação do professor. Então, as políticas públicas, se você for voltar no tempo, aí você vai lá, quando foram lançados os parâmetros curriculares nacionais, foram lançadas políticas públicas nesse sentido. O Ministério promoveu verba, mandou livro e tal. O que acontece à base? O livro didático chega antes para a escola, antes que o professor conheça de fato a base. Então, claro que vocês vão encontrar opiniões divergentes, outras que vão estar semelhantes ao meu modo de pensar, mas as políticas públicas para a formação inicial e continuada dos professores no Estado brasileiro são deficientes. É isso. E a questão da valorização dos professores, tanto por parte de ter um recurso, né, para os professores, quanto também da valorização monetária, né, que a gente fala. Olha, e aí é uma coisa das coisas que eu falo muito, isso eu falo durante minhas aulas. Nós tivemos num passado muito distante um momento que a valorização do professor era aquela assim, a valorização do mestre, o professor. Não, mas ele não ganhava recurso financeiro para isso, não. Sabe, ser professor era grandioso. Ou seja, não, como é que eu diria, não receber uma remuneração digna pelo fato de ser professor, parece que é um estigma, ou sei lá o que, não sei como chamar não, me presumiu a palavra aqui. Tá? No Brasil, a coisa é por aí. Então, assim, já se valorizou muito pelo fato de ser professor. Não ao ponto, por exemplo, comparado do Japão, né? Mas se valorizava o nome, o ser professor. E nós temos exemplos disso escritos em alguns escritos, por exemplo, tem um personagem do livro Gabriela Cravo e Canela, onde mostra o professor, onde o professor tinha entrado em todos os lugares pelo fato de ser professor. Então, era uma coisa, a pessoa com um personagem que todo mundo confiava, tal. Vivia na miséria, coitado. Não ganhava nada. Vivia com o sapato corroído, porque não recebia um salário digno para aquilo, que fazia com tanto empenho. E aí o que ocorre? Isso é reflexo da sociedade que não valoriza o professor.
A sociedade não valoriza o profissional professor. E nem tampouco as políticas públicas valorizam o profissional professor. Não pensa no profissional, na pessoa professor. Não pensa que o professor precisa, por exemplo, já se falou muito nisso, mas abafaram tudo, que todo professor ia trabalhar só em um lugar, dedicação exclusiva, e ganhar um salário digno. É só vocês verem, por exemplo, eu tenho vários colegas que trabalham as chamadas 40 horas na Prefeitura de Vitória. Vai lá procurar saber quanto é que eles ganham. Eles preferem deixar as 40 horas e voltar a trabalhar em 3 horários, em escolas diferentes, tá? No maior sufoco. E principalmente, e aí, quando é a questão da professora? Que ainda nós temos enraizado em nossa cultura que a professora que vai dar a geral na casa, quando é, mesmo que o marido colabore, quem vai dar a geral na casa, que vai ser de almoço amanhã, é a professora. Porque se ela é mulher, ela carrega essa coisa muito estranha, mas ela carrega com ela. São coisas que vieram da nossa cultura. Então, a questão da valorização, e aí tem a minha opinião, não interessa aos políticos em geral, não separa ninguém valorizar o professor, valorizar a educação. Porque o dia que de fato houver uma valorização para o professor, para essa profissão, e aí que o professor for bem remunerado e tal, o que vai acontecer? A educação, primeiro de tudo, ela vai deixar de ser massa de manobra. Vai deixar. Porque o professor vai ter mais tempo de estudar, o próprio professor, ele vai se dedicar, vai ter condições. Porque hoje, a maioria que não se dedica é por falta de condições. Às vezes ele não tem condição física para se dedicar. Porque ele tem que dar conta do montão de pauta, seja ela à mão ou online, não importa, para receber tão pouco. E a educação, ela não é valorizada, a sociedade não interessa, tanto é que observem, quando tem greve ninguém fala que a greve é do cobrador e do motorista de ônibus. Eles falam que a greve é de ônibus. Nunca vi ônibus entrar em greve. Então quem entra são os motoristas e os cobradores. Na verdade, os cobradores vão junto. Tá? E na hora que eles entram em greve, cria um alvoroço na cidade. Tá? Aí, quando a educação está em greve. Só observar o município de Vitória. Eu fui professor do município de Vitória há 23 anos. Tá? Aí, vai ter greve, não sei o que, se fala antes, anuncia antes. Tá? Quando anuncia, a reclamação, quando acontece, como é que nós vamos fazer? Porque nossos filhos vão ter escola para ir. Eles vão ter que ficar em casa. Os pais não fazem movimento pedindo para melhorar, para atender a reivindicação do professor. Eu nunca vi a sociedade fazer movimento reivindicando atender a solicitação dos professores. Nunca vi. Porque a sociedade não valoriza a educação. Porque a educação, ela de fato, a educação consciente, ela produz mudança, ela muda o outro. E isso também acaba influenciando na formação continuada desses professores, né? E aí as políticas públicas, aí é uma consequência, é uma coisa tão ligada à outra, sabe o efeito dominó? É uma coisa tão ligada à outra, a base está lá, as políticas públicas. A sociedade, e aí a gente tem que entender, eu falo sempre do pensamento social vigente. O que está se pensando? O que se quer? O que está se produzindo? Então, é consequência. Tá? Você não pensa na formação inicial do professor, haja vista, só buscar as licenciaturas. As licenciaturas estão esvaziadas nas universidades públicas. Elas estão esvaziadas, deixaram de ser interesse. Por conta de quê? Primeiro, a valorização não existe. Pensa bem, claro que ultimamente a violência está tão grande, você até ouve falar que alguém bateu no médico e tal, mas na escola é cotidiano. Sabe, o professor não pode abrir a boca, o aluno tem todos os direitos, professor nenhum.
Então não existe valorização. A sociedade não valoriza. Se o pai não valoriza, o menino também não valoriza o professor. A política pública não valoriza. E outra coisa, para que ele vai incentivar um professor a estudar? A estudar mais? Para que o professor estude mais, é preciso investir na formação continuada dele. Mas isso não é desejo. Eu falo sempre da questão, lembrem-se da questão da dominação. Então, dominantes e dominados. Como devem se comportar os dominados diante dos dominantes? Se houver investimento na educação, não haverá dominados. Todos estarão no mesmo potencial. E no cenário atual, como é que você está enxergando toda essa questão política? Isso, sinceramente, do cenário atual, vocês foram meus alunos, vocês sabem que eu não separo questão partidária, nem os sujeitos que estão na governança, porque para mim são políticos. Eu caracterizo qualquer um como político, que deveriam estar a nosso serviço. Ao nosso de quem? Cidadãos. Mas, pelo visto, virou moda. Ninguém está mais. E aí, o que ocorre? Para mim, hoje, eu sinceramente, eu ainda não consigo avaliar com propriedade como eu gostaria. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação que existe um governo que eu vou chamar de novo, porque não tem nenhum ano de governo, né? Com algumas tentativas, muito criticadas por alguns, outros estão achando que são excelentes. Eu ainda estou na observação, porque eu digo assim, o fato de ter sido ou ter estado, eu na verdade eu professora durante muitos anos, que é o que eu sou professora, não tem jeito. Então eu já vi essas políticas todas, eu já vi fantasiados de tudo, eu vi acontecer. Então eu fiz parte, por exemplo, da época da elaboração da LDB de 96. Então, eu falei assim, eu me julgo no direito de, nesse momento, ficar avaliando, observando. Porque até agora, o que foi, eu ainda vou dizer, será que foi feito alguma coisa? Porque até agora eu não percebi nada sendo feito de fato. Só se falou. Nós estamos ainda vivendo as consequências de governos passados. Eu não aceito que me confundam nisso, sabe por quê? A base nacional não foi escrita por esse governo. A política salarial que aí está não foi escrita por esse governo. Eu só vou ter condições de avaliar. Eu preciso de mais um tempo. Tá? Isso eu nunca enganei vocês, que eu sempre disse, eu não avalio o governante pelo partido, quem é, nada. É político. O que todos eles fizerem de bom, não tem que aplaudir. Eles estão fazendo a obrigação. O que eles fizerem de ruim, nós temos que correr atrás, buscar providência para eles corrigirem. Então, é assim que eu penso. Eu, sinceramente, eu não vejo como avaliar. Não tem nada de política pública ainda desse governo relacionada à educação para que eu possa avaliar. Não existe. Então, foi o contingenciamento dos recursos, já devolveu. Falaram que iam mexer no Enem. Não sei se mexeu, se deu tempo para isso. Eu não recebi nenhuma convocação, porque são convocados professores para fazerem as questões. O banco de questões do Enem, o MEC já tem, eles só embaralham. Eu já fiz ENAD, Enem, profissão docente. Então, eu tenho que esperar, não posso falar com você, eu não posso emitir opinião. Porque
Aí eu entraria em outros assuntos que é melhor não. É melhor não. Para terminar, então, você se orgulha da sua formação, da sua profissão atualmente? Olha, parece brincadeira, mas eu continuo me orgulhando. Eu sou professora, me orgulho, sou uma lutadora pela e na educação. Tá? A minha formação inicial se deu na UFES, eu fiz a minha graduação em Educação Artística, eu tenho o meu mestrado no PPGE, eu pesquisei a Escola de Belas Artes no Espírito Santo, eu tenho meu doutorado também no PPGE, onde em Educação e Linguagens eu fiz uma análise baseada em Bakhtin, então foi uma análise bakhtiniana, eu fiz uma análise do discurso que na plataforma do curso de Artes Visuais à Distância da UFES. Nesse tempo eu também fiz um curso de pós-graduação da questão dos tutores, para ser, então, porque para você ser tutor, trabalhar naquela plataforma, então você tem que aprender muito, tá? E eu me orgulho muito disso. Eu digo assim, eu sou filha da UFES, eu me orgulho da UFES.